Olá, meu nome é Walter e eu vim aqui falar de um assunto estranho, polêmico, esquisito. 2 julgados do STJ de assuntos semelhantes, mas que foram parados totalmente distintos. O engraçado é que é o mesmo magistrado que fez essa decisão. Então eu vou aqui acompanhar, olha só. Lucros cessantes em 2 aspectos. Primeiro, notícia. Não há indenização por lucros cessantes se a atividade empresarial sequer começou, certo? Não estou dizendo que a empresa começou, mas a atividade empresarial. Aqui estamos falando de um shopping que não terminou as obras, a pessoa pagou pelo shopping para ter essa loja, ela não ficou pronto, e nesse caso, a pessoa que pagou para ter esse ponto para poder trabalhar não pôde usufruir dele, portanto, em tese será lucros cessantes, certo? Ocorre que esse processo foi ganho em primeira instância, a segunda instância foi subindo e chegou no STJ. Pois bem, a terceira turma do STJ jogou o recurso da empresa que ia alugar o shopping, que não foi inaugurado. E olha só, negou o provimento ao recurso especial, porque ela pedia lucros cessantes, pois o empreendimento imobiliário não foi entregue. Para os ministros, se a atividade empresarial nem sequer teve início, não é possível aferir a probabilidade de que os lucros reclamados de fato ocorreriam. Olha, ninguém abre um shopping para não ter lucro. Então veja, se eu estou desenvolvendo uma atividade empresarial, como eu vou dizer que não vou ter lucro? Não, eu estou indo lá por filantropia, eu estou indo lá por uma questão de voluntariado. É estranha essa decisão, mas vamos lá, tem mais. A origem do processo, a empresa pediu a rescisão contratual, naturalmente, lucros cessantes pelo descumprimento do contrato. Só que aí, olha só, ela fez os pagamentos combinados e o prédio não foi inaugurado. Só que em razão da falta de elementos de apuração desses lucros cessantes, o juiz primeiro grau homologou um laudo pericial de balanços contábeis de uma outra loja, semelhante à que ele teria, para chegar a uma indenização. Fixou em 50% o valor estabelecido em primeiro grau. Interessante, creio que está muito próximo do que seria o bom. A autora da ação alegou que não poderia substituir lucros cessantes pela condenação que consta no título executivo judicial, porque existe a teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance não está na lei, ela não existe no ordenamento brasileiro. Me parece que no ordenamento francês, sim. Mas para vocês terem uma ideia do que nós estamos dizendo, o que vem a ser essa perda de uma chance? Eu vou dar um exemplo clássico. O Show do Milhão, aquele programa em que você disputa, pergunta, chegar no milhão. Digamos que você faz a resposta da primeira pergunta é certa, da segunda, da terceira, na de meio milhão você acerta e crava. Mediante essa sua capacidade intelectual altíssima, a empresa que desenvolveu esse projeto, esse Show do Milhão, percebeu que a próxima pergunta poderia ser fácil para esse candidato e coloca uma pergunta impossível de responder. Por exemplo, quantos rios tem no planeta? Quantas estrelas tem no céu? São perguntas que você não tem como saber. Então, nesse momento, a resposta de certa foi errada e a pessoa perdeu a chance de ganhar 1 milhão. Indo à justiça, ela deixou claro que a outra parte, que seria os criadores do show, criaram um cenário da qual era impossível ele acertar a pergunta. Daí a perda de uma chance. Por ato de terceiros, você é impedido de chegar no objetivo que era praticamente certo para você. Praticamente certo. Lucros cessantes é uma atividade que interrompe uma atividade ou que faz com que você deixe de ter um lucro certo. Então, por exemplo, eu sou um taxista. Há 10 anos eu faturo R$5.000 por mês com meu táxi. Um maluco atropela meu táxi e tem perda total. Ele tem que me dar um novo táxi. Fiquei parado por 6 meses. Qual é o faturamento em 6 meses? Eu faço essa conta, é lucros cessantes. Então, não é de tudo louco essa decisão do STJ, muito menos do tribunal, de tentar encontrar um meio termo. Ocorre que existe um prejuízo. A gente não pode fazer com que os subterfúgios legais, as questões processuais, nomenclaturas, sejam motivo de você não encontrar a justiça no caso concreto. O juiz, pelo contrário, deve buscar uma solução que faça justiça e não usar a instrumentalidade simplesmente para dar qualquer decisão e prejudicar uma parte. Porque aí a instrumentalidade se torna muito mais importante do que o resultado. Isso não deve ocorrer. Pois bem, ocorre que no caso, o STJ simplesmente negou as 2 questões. Por fim, falou que não tinha direito. Olha, porque a ministra foi a Nancy Andrighi, dizendo que para resolver a questão tem que ter o seguinte: primeiro, a razoabilidade. Então ela alega que é um instituto do direito francês, aqui como eu tinha dito, que a doutrina brasileira tem, e a jurisprudência, trazido essa perda de uma chance,
mas não era o caso, usando de um precedente da quarta turma, RESP 1190-180. Considerou a perda de uma chance algo intermediário entre o dano emergente e os lucros cessantes. Tudo bem, faz sentido. Mas aí ela diz o seguinte: tem que ter muito mais que a possibilidade de realização do lucro. Requer a probabilidade objetiva, circunstâncias concretas, que teriam se verificado sem interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseado em meras conjecturas sem fundamentação concreta. No caso, a perda dos lucros não se revelou com prejuízo futuro e provável, pois o efeito direto e imediato da inexecução da obrigação do devedor. Então a ministra negou o provimento a recurso da empresa autora e deu provimento para o shopping. É um posicionamento, apesar de haver discordâncias do que essa ministra colocou. Mas o que é mais estranho é que no segundo julgamento próximo a esse, olha só, construtora deve pagar lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel. Eu compro o imóvel, não entrego no prazo. E aí o proprietário pede lucros cessantes porque deixou de receber aluguéis. A Ana Sandrick diz: é mais do que óbvio terem os recorrentes sofrido os lucros cessantes a título de aluguéis, que poderia o imóvel ter rendido. Então a terceira turma do STJ reformou a decisão do Distrito Paulistano e condenou a construtora a indenizar os compradores do imóvel em lucros cessantes por atraso na entrega. Nós percebemos que são coisas muito semelhantes, mas há uma linha tênue. E olha que interessante essa linha tênue, porque no caso trata-se de pessoa física e do outro lado pessoa jurídica, de um shopping, que é uma atividade comercial, e do outro lado um aluguel. Então, qual é o grau em que um é mais volátil que o outro? Qual grau aquele direito ele é mais suscetível ao dano moral do que o outro, a um lucro cessante ou a perda de uma chance? Me parece que nós vamos ter que olhar detalhes desses processos para entender isso. Mas veja que, a grosso modo, pela instrumentalidade, pela fungibilidade, analisando os casos, eu queria ouvir de vocês. E aí, tá certo as duas decisões? Não nos parece muito próximas as duas coisas? De um lado eu tenho um imóvel que eu estou comprando, do outro lado eu tenho um shopping que deixou de entregar uma loja e já é investimento da parte do lojista. Por que em um caso ele perde todos os direitos e no outro caso aqui, olha, eu ganho os direitos? E quem garante que eu ia alugar aquele imóvel? Aqui não é mais certo que eu vou vender? Quem garante que não é para moradia aquele? E eu estou morando em algum lugar. Então, ao invés de lucros cessantes, ressarcir os aluguéis que eu tenho pago para morar em outro lugar. Por outro lado aqui, olha, eu tenho lucro prejudicado, porque a gente fez uma projeção, toda a empresa faz uma projeção, eu vou abrir esse shopping, ele fica por tal data, eu começo a vender, a região comporta isso, então algum número a gente tem que chegar. Não quer dizer que o número sendo difícil de ser encontrado, é que ele não, que pode dar margem a dizer que a lei não deve trazer a justiça ao caso concreto. Agora, veja que contraditório que é esse cenário, né? Então fica no ar, porque um ministro do STJ, um desembargador, um ministro desse gabarito decidindo, se não há violações à Constituição ou questões específicas, esse processo ele não tem para onde correr. Eu não consigo chegar na STF. Isso forma uma questão que ela é crônica. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nesse cenário há uma certa insegurança jurídica, né? Porque, olha o que ela diz aqui, ó. O TJ, ao decidir pela imprescindibilidade da produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento STJ, no sentido de que, nessas situações, a presunção relativa da existência de dano material na modalidade de lucros cessantes. Veja que, num julgado, ela está usando os precedentes do STJ, correto? Então, no caso do imóvel não alugado, é aí que é o fio da meada, é aí que está a grande diferença. No imóvel alugado, que você não pode alugar porque não está pronto, já é garantido na justiça lucros cessantes, porque isso aí é uma jurisprudência formada. No caso do shopping, não. Mas me parece que, por analogia, deveria ter sido aceito, né? Então a gente teria que olhar mais detalhes dessa notícia para poder entender os detalhes que fizeram, por um lado, ser feito assim, do outro não. Mas, olha só, ela também ela fala muitas questões dos julgados, primeira e segunda instância, de coisa julgada e tudo mais. De qualquer forma, eu gosto sempre de fazer duas análises. Uma da instrumentalidade e outra porque o shopping pode deixar de dar lucros cessantes para um lojista e não pode a construtora para uma pessoa física que comprou um imóvel. Me parece um certo disparate, né, em relação a esses cenários. Quais são os valores sociais que estão por trás disso? Qual norma é aplicada disso? Então, essas questões são críticas. No meu modo de entender,
ambos devem ter alguma indenização. Primeiro porque ninguém contrata a construção de um shopping e pega um estabelecimento, investe, se você não tem algum interesse, tem um lucro. Ou pelo outro lado, uma casa não necessariamente. Então veja, uma é a construção jurídica, a outra é a justiça. São vários pesos e várias medidas em dois cenários. Ou você pode estar falando, isso é perigoso, é sofrível, é horroroso. Por outro lado, entendo que esta é a beleza do direito. Ela permite que consigamos construir questões que parecem controvertidas, mas se você estuda o caso concreto, você entende esses meandros de cada situação. Porque na sociedade, por mais que essas coisas aconteçam aleatoriamente, não existem casos idênticos, né? Eu vou falar uma brincadeira aqui. Se você toma um tapa no rosto e toma outro tapa na sequência, se você for fazer uma análise milimétrica, é quase impossível que a sua mão fique marcada no mesmo lugar no rosto. Vai haver milímetros de diferença, e isso pode ser a diferença entre você estar uma artéria ou não. Brincadeiras e exemplos meio toscos, onde eu quero chegar é que às vezes o caso é muito parecido, às vezes é igual um ao outro, quando você analisa os institutos envolvidos. Mas às vezes é um pequeno detalhe que faz um caso ser diferente do outro. E é isso que faz o direito ser tão maravilhoso e tão gostoso de se estudar. Então fica aí essa reflexão. E aí, você achou justo ou não achou? Comenta aí, diga o que você acha desse vídeo, porque o mais importante do que conhecer a lei é pensar juridicamente. Porque quando você conhece uma lei a fundo, é muito importante, naturalmente, se ela alterar, pronto, você deixa de ter condição de discutir aquele instituto. Então, o mais importante que isso é entender os princípios e o pensamento jurídico. Sem juridiquês, por favor. O importante aqui são as discussões. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero que você deixe um like para ajudar a gente a poder gravar outros vídeos como esse. Se inscreve no canal, clica no sininho, porque aí quando a gente tiver um assunto desse novo, você vai ficar sabendo, você recebe uma notícia, tá bom? De que a gente gravou outros vídeos. Vamos tentar gravar vídeos todas as semanas e se você tiver alguma sugestão, uma polêmica, alguma dúvida, manda pra gente. Eu vou deixar na descrição aqui um contato, de alguma forma, um e-mail. Eu acho que sempre trazendo essa tônica, né? Do pensar jurídico, tá ok? Então, olha, fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima, hein? Tchau!